o barulhinho aí de... começou a gravação, então. Tá? Então, para a gente não atrasar, vamos começar agora. Boa tarde a todos, todas e todes. Bem-vindos, né? Bem-vindos novamente aqui nesse encontro, nessa conversa sobre a Serra da Capivara, né? O ancestral contemporâneo, desenho e tempo na Serra da Capivara. Essa segunda live, teremos a participação da Débora Takana, professora, artista, ex-discente aqui do curso de Artes Visuais da Univasf, hoje, atualmente, né, atuando na Universidade Federal do Acre. Débora Takana é educadora, artista visual e pesquisadora, natural de Rondônia, e nasce numa fronteira entre Brasil e Bolívia. E hoje atua também na graduação, na formação, né, dos jovens lá do Colégio de Aplicação da Federal do Acre, também numa região de fronteira, né? Tem pai indígena e mãe cigana, que é fruto de encontros e dispersões. Em sua pesquisa poética, investiga a relação entre corpos cerâmicos e corpos ancestrais por meio de deslocamentos, coletas e análise de ficções político-poéticas do fogo para entender territórios e etnicidades. É mestra em artes visuais pela Universidade Estadual de Santa Catarina, UDESC, e licenciada em artes visuais por esta instituição, Univasf. Realizou pesquisa no âmbito da formação dos professores de artes visuais para as relações étnicos-raciais em conformidade com a Lei 11.645/2005. Atualmente, como eu já falei anteriormente, é docente da Universidade Federal do Acre. O título da fala da Débora se chama O Desenho do Tempo, Diálogos e Ressonâncias na Produção Ficcional. Débora, passo a palavra para você e fique à vontade. Obrigado. Eu que agradeço, Edson. Como a Edson me apresentou, sou Débora Takana, sou bisneta de Argélia Takana e de Vivianira Viana, neta de Berta Takana e Laísa Viana, e filha de Maria do Socorro. Só estou aqui porque essas mulheres abriram caminho por entre estradas, florestas e rios. Sou a continuidade da produção e elaboração de muitos corpos antes do meu, né, que se encontra hoje com outros corpos também numa outra elaboração sobre tempo, como é o tema do nosso encontro de hoje, né? A ideia é que a gente tenha uma conversa, uma provocação. Então, assim, estou vendo que tem muitas Marias e o Alisson, né? Maria Luísa, Maria Eduarda, Maria Vitória e Alisson. Gostaria que vocês ficassem à vontade para abrir o microfone, conversar, falar, porque eu concordo com a Beth, inclusive, né? Saudando a apresentação da professora Elizabeth Medeiros, né, que foi no nosso encontro do sábado passado, uma conversa, uma apresentação incrível, cheia de questões e ressonâncias, mas a gente fica se sentindo um pouco solitário do lado de cá, né? Então, eu sugiro, né, que a gente fique à vontade para abrir os microfones, fazerem as falas, tá? Eu vou colocar uma apresentação aqui. Ok. Janela. Ué, não está aparecendo por quê? Tá. Em janela... Edson, só uma ajuda aqui. Eu não estou achando o PDF. Oi. Tu vai apresentar agora. Sim, eu estou lá, só que não está aparecendo a opção do PDF de apresentação que está aberto aqui para mim. Tá? A guia do Chrome, janela, tela cheia. Eu só estou te vendo na tela cheia. Será que eu consigo? Vou tentar entrar aqui pela tela cheia, vou ver se aqui eu consigo abrir o... Vocês conseguem... Agora está indo. Está indo? Pronto. Agora sim, isso. Pronto. Agora deu certo, né?
Bom, iniciando o nosso papo, a nossa conversa, a ideia mesmo é que ela seja uma provocação, uma perturbação, uma ativação de um lugar que é um lugar geográfico, histórico, político também, que é a Serra da Capivara, que vocês estarão visitando daqui a um tempo, e é um lugar onde eu tive a oportunidade, né, enquanto estudante do curso de licenciatura de Artes Visuais da Universidade. Eu voltei, espera um pouquinho, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Vou conversar aqui primeiro, depois eu volto, porque não está aparecendo o PDF, só em tela cheia. Que aí eu olho para vocês. Contextualizando antes da apresentação, o que eu selecionei para a gente conversar hoje e discutir um pouquinho, né? Eu fiz parte dessa universidade, foi egresso, entre os anos de 2015, 2014, 2018, foi 2015, 2019, alguma coisa assim. Portanto, tenho 5 anos que passei por aí, na Serra da Capivara, em especial. Tive a oportunidade, enquanto estudante da licenciatura de Artes Visuais, de viver muitas coisas dessa instituição. Então, eu não posso começar minha apresentação sem falar da minha saudade, e saudar esse espaço que vocês estão agora, essa universidade, que também é um território, que também é território ancestral, também é território indígena, também um território de disputa, é um território de entender o tempo, de entender o desenho do tempo, e eu fui também estagiária como é que é o nome da DAC? Diretoria de Arte. De Arte e Cultura. Isso, Diretoria de Arte e Cultura da Pró-Reitoria de Extensão. Eu tive uma oportunidade, inclusive, Edson foi o diretor na época, era professor de desenho e diretor, né? E a gente promoveu e vivenciou muitas coisas no âmbito da extensão e da construção nos territórios. A Univasf é uma instituição que tem muitos campos, né? E um deles fica no Piauí, fica na Bahia, Pernambuco e em Piauí, né? Onde tem cursos e tudo mais. E a gente promoveu ali no campo de extensão uma construção muito interessante com a arte e com a cultura, né? Local, uma relação com o território, a gente desenvolveu na época, né? Produzindo, eu não sei se ainda existe, Edson, a faca. Eles estão fazendo. Quando eu cheguei aqui, eles fizeram uma edição, mas não sei como é que está isso. Quem não conheceu, assim, sugiro que conheça essa edição também, da faca, que eu não vou lembrar o que significa agora. Tu lembras? Feira de Arte e Cultura Acadêmica, uma coisa assim. Isso, o que é muito importante, porque a faca, ela teve uma edição aqui em Juazeiro, teve lá em Juazeiro, e também teve, né, em São Raimundo Nonato, conversando com as produções estéticas locais, né? Arte, artesanato, cultura se encontrava, porque é o tempo que a gente se deslocava, e não era uma visita, né, Edson, a gente também, por meio da universidade, né, promovia uma relação e uma extensão também, né, que a gente pode chamar aqui, produção científica e artística, sem dúvida, né. Isso foi muito marcante na minha formação, para entender o papel da universidade, e também para entender camadas de tempos que nós vamos conversar agora, já. Então, eu queria só contextualizar isso, né, porque, na verdade, eu viajei muito na Univasf, a gente, pensando feiras, pela própria Diretoria de Arte e Cultura, uma companheiríssima dessas grandes viagens é a Sirlene, que a gente rodava, não é, Sirlene? Você entrou agora, e a gente foi para... A gente foi lá para o Recôncavo, né, as mulheres do barro, a gente foi para a Serra da Capivara, então foi um chão muito fértil para a gente pensar e produzir arte e ciência, né? Num momento qualquer, gente, era um momento histórico que a gente também vivia na história do país, porque a gente tinha acabado de passar por um golpe, a universidade estava passando por um processo de cortes, a gente estava ocupando a universidade, a gente estava tendo aulas, né, a edição deu algumas aulas nas ocupações, então esse era o cenário, né, de uma efervescência política, histórica, em que a gente estava visitando a Serra da Capivara, né? Então, é todo um contexto, né, que pensa o tempo
e penso esse espaço. Eu vou tentar colocar aqui, só para elucidar, algumas pessoas que eu trouxe para conversar com a gente. Tá. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar janela. Ah, agora apareceu o PDF na janela. Não estava aparecendo naquela hora. Vocês estão conseguindo ver, né? Deixa eu voltar aqui. Sim. Sim. Ok. Então, depois dessa contextualização do que estava rolando no Jogo do Bicho, o que estava acontecendo, e como é que a gente estava ocupando, pensando a universidade naquela época, esta universidade, que não é em qualquer território, né, que está no sertão brasileiro, um lugar que tem um polo de infraestrutura irrigada, que tem uma disputa sobre um rio, que tem todo um histórico, todo um contexto de arte e cultura extremamente forte, a gente estava pisando também num lugar incrível que era a Serra da Capivara, né. E quando o Edson me convidou para participar, eu pensei como é que a gente desenharia, né? Que conversa se daria, como seria pensar o que foi aquele tempo para o processo de criação, né? Então, eu trago uma imagem que parte do laboratório de desenho, onde o Edson está agora, eu acredito que ele esteja lá, e essa é o meu sketchbook na época e minhas... Né, e os meus desenhos, que eram desenhos que eu trazia da coleta depois de ir para a Serra, né? Pensei num tema que é o desenho do tempo, diálogos e ressonâncias na produção ficcional. Né? Quando eu pensei nisso, né, o meu objetivo era entender como a Serra da Capivara foi um lugar de ativação para o meu processo de criação artística e também de entender um pouco de história contemporânea. Né? E como isso, e a minha ideia hoje é partilhar um pouco com vocês desse processo. Deixa eu tirar isso aqui. Eu procurei nas minhas imagens, sabe, aquelas imagens do Google que eu tinha na época, o ano era 2018, e todas as imagens que eu tinha tirado do meu celular, meu Motorolazinho da época, e eu encontrei essa captura de imagem que eu tirei em algum lugar misterioso, em algum lugar, e por algum motivo misterioso que eu capturei na Serra do Capivara. E eu achei interessante porque ela fala um pouco sobre essa temática, né? Eu acho que foi em algum hostel, em algum hotel desses que a gente estava, que tinha nas entradas, sabe? Aqueles livros de autoajuda, não sei. E diz o seguinte: a natureza precisa de tempo, a poesia precisa de tempo, o amor precisa de tempo. Assim como a pintura precisa de tempo, precisa da luz e precisa do pulsar da cor, né? Essa captura, né, dessa imagem que eu tirei de algum jornal na época, ela retorna agora para nos provocar a nossa concepção de tempo. E para pensar isso, né, eu chamei duas pessoas para conversar com a gente, né, uma para pensar a ficção e a outra para pensar o tempo, e a ficção também, na verdade, né? Na conversa com a professora Elizabeth, ela trouxe muitas provocações interessantes no âmbito ficcional do que seriam aquelas imagens, né? Que contextos estavam inseridos, mas com um cuidado muito acadêmico, muito interessante ao da interpretação, né? Que no nosso lugar da arte é outro, né? Então, eu trago um autor que é o Rancière, e eu trago um Rancière porque ele é um autor que vocês vão precisar bastante para processos de seleção, né? Um autor muito estudado na história da arte e da arte contemporânea também, mas poderia trazer o Xing, que é uma elaboração da filosofia chinesa, poderia trazer o Sankofa, da filosofia africana, poderia trazer outras referências para pensar a ficção em tempo, tá? Mas o Rancière, ele traz uma provocação interessante para a gente pensar a ficção, né? A ficção não como aquilo que é o contrário do real, mas o trabalho que gera combinações inusitadas e não lineares entre elementos que pertencem a registros diferentes. O que ele está querendo dizer com isso, né? O que nos interessa dialogar com o Rancière para pensar ficção, né? Quando ele disse ficção não é o contrário do real,
Eu estou pensando na nossa vida como um todo, né? Eu estou pensando no sistema jurídico, estou pensando na moeda, porque alguém diz que R$2 vale R$2, então vale R$2, né? A ficção, ela está em todos os lugares, né? E uma relação com a política, com a ciência, com a arte, né? E como nós que estamos produzindo dentro de uma academia, muito embora ela tenha seus cartesianismos e limitações para entender a arte, né? Eu vou delimitar aqui de onde a gente está pensando a ficção, né? A ficção como uma disputa, né? A ficção como um lugar de habitação também, esse mesmo que a gente está vivendo, né? Vamos ver como. E aí eu vou convidar, vou chamar mais outra pessoa para conversar com a gente. Ué, saiu a apresentação ou só para mim? Tô vendo. Passou o texto? Tá passando, né? E o Krenak agora. E junto com o Rancière eu trouxe outro cara para que a gente pense um pouco essa relação do tempo e a ficção, né? Tem um texto de 1996 do Ailton Krenak chamado Antes o Mundo Não Existia, pensando uma relação Yanomami, na verdade, que isso é um texto do Penaua, na verdade, mas esse texto do Krenak, ele tem uma coisa muito interessante para a gente pensar a arte contemporânea, né? Ele diz o seguinte, que o mundo, ele não foi criado e acabou, o mundo não foi criado em 7 dias e acabou. Todo instante, a todo momento, o tempo todo, é a criação do mundo dentro da cosmovisão de muitos povos, né? No caso dos povos indígenas, né? E eu acho que esse é o chão do artista. Esse é o nosso lugar de pensar. Eu vou trazer o pensamento do Krenak, combinando, né, conectando um pouco da elaboração da ficção do Rancière, para a gente ler essa caminhada em São Raimundo Nonato, assim. Bom, deixa eu ver o que nós temos. Depois eu volto nisso aqui. Ah, tá. E como eu estou pensando no ancestral contemporâneo, né, nessa nossa conversa, né, o ancestral e o contemporâneo para mim, lugar e território, mas depois a gente vai conversar lá na frente, né? Uma coisa me chamava muita atenção e que vocês vão encontrar, vão conhecer, na Serra da Capivara, eram as formações geológicas, e como aquilo, poeticamente, incrivelmente, cientificamente, geologicamente, era, para mim, uma modelagem, uma pintura e, ao mesmo tempo, desenho do tempo, né? O que eu estou entendendo como desenho são esses traços, né? Que, na verdade, são estudados como tempo geológico, eu não vou dizer exatamente qual é, né? Mas, assim, tem pesquisa, tem estudos a respeito, né? A mudança e alteração do tempo e da pigmentação, de acordo com a água, né, que também é o desenho do tempo e o desenho da água, eu deveria até pensar um pouco isso como ceramista, né, que a pedra furada também, ela tem esse formato, né, por causa do caminho das águas também, e por uma coisa muito interessante, que eu escutava muito quando eu estava aí no sertão, né, que o sertão já foi o mar, e pensar nessa dimensão de tempo, né, e quando estou falando do tempo, estou agora ampliando o pensamento do tempo para eras geológicas, né, que para mim isso é uma outra grande ficção, o Pleistoceno, o Paleoceno, o Antropoceno, que ultimamente tem sido questionado, né, e vocês com certeza estarão por ver isso na filosofia da arte. Eu trouxe um recorte de uma imagem, agora que eu estou vendo, que não sei se dá para ver direitinho daí, de um artigo, e esse artigo eu vou mandar para vocês, mostrando um pouco dessa morfologia, que eu estou chamando assim como o desenho do tempo, né, a pintura do tempo, modelagem do tempo, né, que é feito de arenito, e ela tem uma pigmentação específica, né, ela tem um formato também, vou passar rapidinho,
Essas formações eram uma das coisas que mais me chamava atenção. Nós somos muito pequeninos perto disso, é algo gigantesco, vocês vão verificar. E eu lembro que ao tempo que a gente caminhava, né, assim, a Fátima, que foi uma pesquisadora que nos acompanhou, muito importante, que nos acompanhou na época, ela falava um pouco, assim, para a gente sobre essas eras geológicas que eram lidas a partir das rochas, né? Mas que eu ia para outro lugar, pensando outra coisa, outra elaboração. E eu gosto muito dessa imagem, eu acho que essa imagem, eu não coloquei a referência, né? Acabei de ver que eu cortei, porque eu vejo Achuras, Edson, não sei se... esse aqui é alguma coisa do... Como é que é o nome desse lugar? Do aquele quelônio lá. Quelônio? O nome do lugar é... A Serra da Capivara? Tartaruga, casco de tartaruga, uma coisa assim. Tartaruga. Isso. A gente não chegou aí nesse lugar, mas quando eu vi eu lembro que eu vi os desenhos nas rochas e eu lembrava muito das achuras que eu precisava fazer no barro, que era para colar, né? Não sei se vocês já estão tendo cerâmica, mas a gente também vê achura em desenho. E eu ficava muito observando isso nas rochas, né? Eu olhava muito para o chão, porque eu também estava interessada em coletar, a coleta fazia parte do meu processo poético, mas olhava muito para as formações rochosas, assim, com muito encantamento, é uma coisa muito magnífica, vocês vão ver isso. Mas eu ficava muito atenta e automaticamente correlacionava as coisas que eu via nos ateliês, nos laboratórios, né? E esse momento é um momento de confabulação mesmo, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Aí eu trago uma imagem, né, para pensar, né, esse desenho do tempo, né? Como eu tenho dialogado na minha produção ficcional, né, a produção do desenho que é feito pelas eras geológicas, que também é uma ficção, também são hipóteses, porque ninguém viveu nessas eras, né? Como eu pensava as ressonâncias, né, do desenho mesmo pré-histórico, dito pré-histórico, obviamente, com muitas aspas, a gente discute isso, né, não precisa colocar que o pré-histórico é uma questão a ser observada, mas essa imagem especial, que ela é uma imagem lá do Baixinho da Vaca, eu tirei dentro desse artigo, eu vi em outros lugares, né, mas isso é um desenho muito pequeno, ele me chamava muita atenção o tempo todo, eu olhava muito para as vegetações, né, e para os desenhos onde elas apareciam, era uma coisa que me interessava, e era uma coisa que estava tão incorporada, porque eu estou pensando ancestral, e estou pensando contemporâneo, eu estou pensando tempo, estou pensando processo de criação, e ao mesmo tempo eu estou pensando corpo aqui, porque eu usava esse anel na época, esse lugar é na Serra da Capivara, só contextualizando, né? Essa é a argila cambraia e argila forte, depois eu vou entrar, porque acho que o meu rolê era olhar para a cerâmica, né? Eu sou ceramista, a minha área de atuação maior, eu estava olhando para o barro, obviamente. Vou abrir só um parêntese para falar desse barro rapidamente, é uma pesquisa levantada por um japonês, um chinês, são 78 tipos diferentes de argila, ele combinou duas, né, duas argilas que dá essa que está lá na Serra da Capivara, na oficina que vocês vão conhecer, né? Eu, obviamente, ia lá com os trabalhadores, lá para onde estava a maromba, lá onde estava o barro, olhar como é que as coisas aconteciam, estava rolando, meu interesse mesmo era saber do barro, né? Do estudo do barro. E olhem para essa imagem, que é a imagem do anel que eu usava na época. Esse anel é um anel feito de jurema, e a imagem do desenho desse anel é a jurema. Então, toda vez que eu olhava para essas coisas, para essas imagens, né, que parecem, que são, né, imagens que lembram rituais, né, há uma árvore, eu lembrava da jurema sagrada, né,
das elaborações, das produções e das vivências espirituais que aconteciam no meu entorno também, porque na época, muito embora eu não pesquisasse, né, a Serra da Capivara, a coleta de lá, eu andava por territórios indígenas, no sertão pernambucano, né, a minha pesquisa foi no território Trucá, onde a Jurema, né, inclusive esse anel eu ganhei de uma parenta, né, opa, saiu aqui, não. Era para mim uma questão, nossa, eu que saí, né? Mas tudo bem, depois eu volto. Então, tudo estava se correlacionado ao mesmo tempo, nessa experiência que eu estava vivendo na época, na minha pesquisa, tudo que eu estava vivendo dentro dos laboratórios, tudo que eu estava produzindo e vivendo no mundo fazia sentido e se correlacionava, era uma grande explosão, porque era um lugar extremamente silencioso, é um lugar que dá um sentimento de você estar vivendo um outro tempo histórico, um lugar de uma superprodução e de uma supercontaminação de imagem, de tecnologia. Quando você vai para a Serra da Capivara, quando você vai naqueles lugares, é como você entrasse em outra dimensão. Nos caminhos, em alguns caminhos que a gente andava por terra, né, eu estou narrando para que vocês, quando estiverem por lá, não andem assim, lesados, fiquem atentos, né? Tem muita informação o tempo inteiro. Passamos por muitas juremas, né? E eu não sabia que existia uma variedade tão grande de juremas, jurema branca, jurema preta e jurema vermelha. E na minha cabeça, né, aquela jurema que estava desenhada que estava no meu dedo, feita recentemente, né, por uma parenta minha, era a mesma que estava lá desenhado há muitos anos atrás, por uma pessoa que nós vivíamos ao mesmo tempo. E isso me causou uma perturbação de tempo e espaço, só a viagem da vida. Eu acho que o tempo também é uma grande ficção. A gente está falando de desenho, a gente está falando de universidades, o tempo é uma grande ficção, né? É como se eu estivesse vivendo ao mesmo tempo, no mesmo espaço, era tudo a mesma coisa, de repente era eu mesma que tinha feito aquelas imagens, eu entrava assim, sabe, em umas viagens, mas que na verdade eu posso, para não ficar pejorativa a palavra imagem, para nós artistas, né, que vão chamar de louca, numa intuição ficcional, né, de pensar o tempo, porque o tempo também é uma invenção, o calendário é uma invenção, né, de muitos povos diferentes, né, e ele que organiza a nossa vida, organiza esse tempo, enfim, nessas coisas todas. Então, eu acho que eu tenho pensado aquele lugar lá, no que eu estava produzindo, né, como um lugar de ficção, enquanto um delineamento da história contemporânea. Porque, veja, aquelas imagens do desenho geológico, né, marcado por muitas eras e marcado por mudanças climáticas, né, hoje me perturba de outra forma, 5 anos depois, né, pensando a ebulição climática. Veja, se eu sou de uma geração e os meus pais estavam na época 92, eu fui na Rio+20 em 2012, pensando nos momentos das mudanças climáticas, hoje nós estamos discutindo ebulição climática. Galera, em 40 dias, nós tivemos Líbia, Marrocos, Haiti, né, um outro desenho no tempo, pela água, pelo fogo, né, um apagamento de uma história também, né? E se a gente olhar para aquelas produções biológicas, né, não é tão diferente, é a mesma coisa. É como se o tempo e o espaço fosse o mesmo, né? É por isso que, para mim, ancestral e contemporâneo é um diálogo sobre o corpo. É o meu corpo nesse momento, né, lúcido sobre os acontecimentos, e como isso impacta as minhas produções. Daí, eu não sei se está fazendo sentido, Sálvia. Eu estou aqui conversando, não sei se... É muito louco estar conversando nesse babado aqui, porque... Mas é isso mesmo, né? Se a pessoa está fazendo assim, se está fazendo sentido... Essa segunda parte, após a conversa com a arqueóloga, né, é justamente para a gente trazer esses locais de reverberações que a Serra da Capivara proporciona para nós artistas,
para a gente pensar mesmo contemporaneidade nas artes, né? E a gente iniciou esse trabalho indo para a Serra da Capivara em 2019, com maior intensidade. A gente não imaginava que aquele local, de alguma maneira, ia entrar na nossa produção artística. Eu não fui para a Serra da Capivara com essa intenção, e você também não foi. A gente foi com outro objetivo de trabalho, uma missão universitária, e as coisas foram acontecendo, Verdade. né, a partir da vivência e da interação com aquele espaço que é incrível, né? Então, assim, pensar ficções é muito interessante, né? Poeticamente interessante. E aí tu trouxe um autor, dois, vou dizer assim, né? Porque o Rancière possibilita a gente fazer inúmeras aproximações. E o Krenak só vem para dizer que tudo é lindo, né? Tudo é maravilhoso, né? Eu acho incrível o modo como o Krenak contribui para a gente pensar muita coisa contemporânea, né? Então é isso mesmo, né? E aí você começar esse caminho pela cerâmica, porque a gente está falando de pedra, né? Algo pintado na pedra, mas a gente sabe a quantidade de produção imagética que existe presente nas cerâmicas, né? Nos desenhos também. Eu trouxe umas imagens, por exemplo, vocês estão conseguindo ver essa imagem da Machadinha? Sim. Isso aqui é no museu, é uma das imagens que eu fiz no museu e eu fiquei encantada. Essa Machadinha, ela é feita de pedra, né? Mas eu a reproduzi, mostrando aqui na frente, com argila. Essa argila que eu coletei de lá e uma outra argila, né? E fiquei usando, aqui, não sei se dá para ver aqui no ateliê eu trouxe as imagens do ateliê de cerâmica para ver como eu triangulava entre a Serra da Capivara, o laboratório de desenho e o de cerâmica também, né? Numa conversando super poser aí, mas tem essas produções, né? Eu trago algumas memórias também sobre as coisas que a gente construiu, do que eu falei também. Aqui vocês vão conhecer a piscina, né? Era o lugar onde eu ia olhar com critério as imagens dos locais. Enfim, né? Eu agora, Edson, pensando assim, você falando, agora me veio algumas questões. Nossa, onde é que eu estou indo? É porque eu estou com duas abas abertas. Pronto. Para a apresentação, melhor. Me veio algumas questões em relação a isso, né? Que eu estava pesquisando em outro território na época, eu estava pesquisando o território Trucar, né? Mas a Serra da Capivara, ela trouxe muitas reverberações para a minha pesquisa 5 anos depois, em 2023, hoje, aquilo foi 2018. Né? Eu já estou pensando a camada do tempo, a camada das mudanças climáticas, e que hoje a gente chama de ebulição climática, a partir do desenho do tempo que eu vi na Serra da Capivara. E estou trabalhando isso na sala de aula com os alunos. Né? A modificação, e aí poderíamos conversar inclusive, com Milton Santos, né? Ele vai falar do espaço, e o Milton Santos, né, inclusive, que é geógrafo, né? Ele vai dizer que o espaço ele é esse conjunto indissociável, né, de objetos e de ações, e como essas noções técnica e tempo, né, alteram a paisagem. Porque aquele desenho que a gente viu, geológico, é o desenho do tempo, não necessariamente é uma técnica empregada naquele desenho, né, assim, o tempo passando, né, o desenho que a gente vê, né, já feito pelo homem, ele já está empregando uma técnica, né, que precisa da elaboração do material da pintura, do pincel, né, do traço, daquela elaboração toda, né, mas todos nós, quanto tempo, né, quanto homens e mulheres estamos produzindo paisagem o tempo inteiro. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, talvez seja central dentro desse debate, porque para nós povos indígenas não existe separação da natureza humana da natureza. Né? Nós somos um só. Essa separação cartesiana, iluminista, veio depois. Né? Mas
quando a gente pisa na Serra da Capivara, né, ali em São Raimundo Nonato, em todo aquele entorno, essas coisas elas começam a mexer com a gente, né? Eu acho que é o que eu vou chamar de ancestral, Edson, aqui. Não assim ancestral místico, né, mas o ancestral na compreensão de lugar e de tempo mesmo, né? Isso é uma abstração, mas também é um lugar de criação para a gente, muito rico e muito importante. E é muito interessante tudo isso, porque essas questões que envolvem arqueologia, geologia, é algo que está muito forte na contemporaneidade das artes visuais, né? Eu até tenho olhado para muitas produções atuais que estão olhando para essas matérias, né? Um tempo atrás a gente quase não tinha referência. Agora, a quantidade de produções que vem pensando terra, pedra, estruturas de matérias, enfim, eu não sei, não conheço os termos da geologia, nem de geografia para utilizar aqui, então eu posso estar falando algum equívoco e tal, mas a presença desses materiais estão muito presente na arte de hoje, né? E o fóssil, né? O fóssil não só de planta, mas também de animais, de seres marinhos, megafauna e assim por diante, algo que está muito forte na produção artística contemporânea. E por que isso? Interessante, Edson, interessante. E por que isso? Porque a gente sabe que as produções artísticas, elas são cíclicas, né? Mas por que os artistas, de um tempo para cá, começaram a olhar para essas questões? Porque você começa a conectar um monte de coisa. Tu está falando de meio ambiente, tu está falando de preservação do meio ambiente, tu está falando de preservação patrimonial, de cultura, tu está falando de ancestralidade, tu está falando de magia, né? Tu está falando de ficções, enfim, é uma quantidade expressiva, né, de referências que, para mim, tem sido bastante caras, assim, na atualidade, né? E essa relação que eu faço, essa questão que eu levanto, né, do desenho do tempo e do nosso desenho, de quem está construindo ficção, né, eu começo a perceber muito tempo depois, vou mostrar aqui umas imagens, na minha produção, deixa eu ver uma aqui específica, vou pegar essa aqui. Eu adoro imagens de montagens de exposição, acho tudo tão caótico, eu amo isso. Essa aqui é uma obra que eu fiz, né, da Luz que Anda, que é a minha pesquisa, e eu comecei a desenhar os rios, eu comecei a ficcionar o meio ambiente, junto com o meio ambiente, né? E eu já está vindo uma obra aqui na minha cabeça desse desenho geológico da Serra da Capivara, porque aqui eu estou desenhando os rios amazônicos, né, e ficcionando a luz, né? Essa é uma obra que foi exposta em uma exposição aqui, Caiarim de Canto, em Porto Velho, Rondônia. Essa barbotina é uma barbotina coletada às margens do Rio Madeira, e não a qualquer margem, uma margem que é o decanto do rio, no meio das dragas e garimpos ilegais no Rio Madeira. Eu sempre estou coletando em lugares de violação de direitos humanos e riscos, né? Então, eu pego, jogo essa barbotina e começo a levantar como o rio se constituiria, né? Como ele se desenharia, porque também é um desenho do tempo, é desenho da dimensão de Oxumaré, é desenho de Oxum, é desenho de outras entidades, de outros povos. Então, vou ver aqui também uma obra aqui. E essa coisa de que essas eras, né? Eu acho que foi conversa com a Fátima, que eu comecei a congelar o barro e comecei a congelar a cerâmica, tanto barro quanto cerâmica, pensando no degelo aqui dos Andes, porque o Rio Madeira ele nasce na Cordilheira dos Andes, né? Nós temos essa conexão e a gente está tendo uma alteração climática, essa mesma alteração climática que fez esse desenho na Capivara, né, nessas rochas, na pedra furada, que a gente também está ficcionando, que a galera vai chamar de antropoceno, alguns vão questionar, outros não, né? Mas que aparece nas nossas produções, pelo menos aparece na minha produção, né? Quem está ficcionando o quê?
né? Porque se eu estou abrindo rio, onde tem barragem, onde tem draga, se eu estou coletando um barro e controlando barro onde tem a ação, né, do homem sobre esse rio, ele também está ficcionando uma paisagem, ele também está ficcionando estética do território, do espaço, né? Então, por isso que eu também trago esse lugar como um lugar de disputa, né? É sobre como pode funcionar na contemporaneidade. Gente, quem está produzindo conhecimento, sobre quais condições pode produzir? Quem ficciona essa paisagem? O Ailton tem uma fala muito interessante, Edson, que a paisagem que está fora da gente, né, que está fora, que a gente está vendo, na verdade, é um desenho da paisagem que está dentro. Né? Eu penso muito nisso, né, quando estou produzindo, quando estou pisando nos lugares, né, diferentes, e eu estou muito atenta às transformações das paisagens. Por isso que eu tenho tanto carinho pelas produções do Milton Santos, né, esse geógrafo incrível, que ele está pensando essa transformação. Por isso que a imagem da Serra da Capivara, para mim, o que vem sempre é esse desenho do tempo, né? Porque hoje somos nós que estamos desenhando o tempo, minha gente. Né? Aqui nós estamos com a sensação térmica de 41 graus Celsius, né? Eu não dimensionava, eu não sei como é que está aí no sertão, essas mudanças todas, né? Mas a gente não está tendo como prever mais nada. Um outro tempo está sendo desenhado, né? E a gente vai ver outra paisagem, né? Será? E quem vai ficcionar primeiro ela? Acho que dentro das era mais ou menos isso que eu queria pensar, né? Como a gente está ficcionando o espaço e como o espaço é ficcionado também, quem está ficcionando e como a gente o entende, é mediado e mediatizado por ele. Enfim, é uma provocação, é uma motivação, é uma conversa. E a intenção é ser isso mesmo, né? Uma conversa e como elas se tornam dispositivos para a gente pensar arte contemporânea, né? É óbvio que a gente respeita muito isso, por isso até que a gente começou essa live ouvindo uma pesquisadora da área, né? Para nós é muito importante ouvir esses profissionais de outras áreas que possuem abordagens mais técnicas ou até mesmo outras formas de apresentar o material ali visto, representado e coletado. E quando a gente leva isso para as artes, a gente acaba fazendo uma leitura, uma licença poética. Amo. Né, que eu adoro. Uma licença poética de muitas interpretações e leituras daquilo que a gente está vendo, né? No entanto, a fala da Elizabeth foi tão incrível e tão sintomática, porque inúmeras vezes ela colocou como uma interpretação livre também dela e dos pesquisadores e dos autores que ela utilizava para fazer suposições de cenas. Porque, de fato, é isso, né? Por mais que a gente vê a representação de uma cena de caça, a representação de uma contenda, uma guerra, a gente está ficcionalizando por que aquilo foi criado e como que aquilo foi pensado. E eu achei incrível quando ela brincou naquele momento, dizer, é como se fosse uma selfie pós-guerra, né? Vamos tirar essa foto de todos os guerreiros que venceram a guerra. E ela até falou, gente, isso aqui eu estou usando uma licença mesmo para falar da pesquisa. É como se fosse isso, mas pode não ser isso. E isso é muito legal, né? Então, assim, a gente está falando de Serra da Capivara, mas a gente poderia usar vários outros exemplos, vários outros territórios, né? É que este local permitiu a gente reunir um grupo para pensar sobre ele, né? Mas que isso vai reverberar em outros lugares também. Eu acho que a gente tem que utilizar dessa licença poética. Quando eu estou lendo o tempo inteiro a Jurema, e vivendo a Jurema, e olhando, para mim, eu estou vendo a imagem da Jurema, eu também estou... Eu acho que mais que uma licença poética e uma imersão, é uma relação, né? Porque a própria ideia de patrimônio pode ser questionada, a própria ideia de espaço a partir das políticas públicas dos não indígenas pode ser questionada, né? A relação de tempo para passado, presente e futuro, nós podemos questionar,
né? Então, quando a Elizabeth fala é uma selfie, né? E quando eu digo é a Jurema, eu também estou disputando quem pode, né? E eu acho que isso é muito legal. Senão a gente, isso também é relação, né? Precisa se relacionar, provocar o espaço. E não é qualquer provocação. E eu acho que, gente, é uma questão legal para que vocês pensem, como vocês se relacionam com o espaço de vocês. Antes de vocês chegarem lá mesmo, assim, como é que é o entorno? Porque quando eu piso lá, enquanto estudante, eu estava pisando em vários outros lugares. E assim, eu tenho essa formação acadêmica, mas eu tenho outros territórios, né? A universidade, para mim, é importante falar isso para vocês, ela não é o meu espaço oficial de pensamento, né? Ela é o meu espaço complementar. Meu espaço oficial de pensamento são centros dos terreiros, dos territórios indígenas, da quebrada, da periferia, né? A minha formação tem uma outra base, antes de chegar na formação básica e da graduação, e piriri pororó, também os espaços de territórios de luta, dos movimentos sociais. Então, eu tenho tantas outras escolas, né, que me complementam, além de eu pisar na academia, que vem cheia de informação, mas a gente também tem nossas referências para leitura, né? E isso é muito legal, que a gente permite encontrar nossas referências, né, dos nossos espaços, que a gente vai se encontrar, né? É uma troca. Aí sim é uma relação, senão é só uma imposição. Né? A gente estuda, né, na história da arte, né, muitas imagens que estão presentes ou provenientes dos artefatos cerâmicos gregos, né? Então, nos livros de história da arte, a gente encontra uma quantidade expressiva de cenas que são melhores preservadas na cerâmica do que em outros locais, na Grécia, por exemplo. Quando eu vejo ali a construção ou a representação, melhor dizendo, das imagens que estão presentes no parque, naquela cerâmica, dentro daquela fábrica que é comercializada em lojas, eu acho incrível aquilo, né? Porque eu não sei, Débora, se em algum momento tu, conversando com os trabalhadores ali da fábrica, se eles criavam imagens a partir daquelas ou eles representavam tal qual eles vinham, como se recebesse um catálogo. Não, tinha uma curadoria, amigo. Exatamente, tipo, posso colocar qualquer uma ou não? Nesse formato, nós vamos colocar o beijo. Nesse, nós vamos colocar a capivara. Nessa, nós vamos colocar o viado e assim por diante. Eles tinham script, isso eu percebi que eles tinham script. Porque a comenda, chegava a encomenda e já tinha um conceito para vender, que já estava pronto, que já tinha comprador. A maioria das coisas feitas já estavam vendidas, inclusive. E tinha tem um trabalho por trás de artistas. Sim. E eles, na verdade, eles reproduzem a ideia que já vem do... Eu não sei como é que fala no termo do designer dos negócios, já vem pronto, assim, e eles reproduzem aquela noção lá. É interessante que os homens que trabalham com a cerâmica, e as mulheres, elas estão nos negócios ali, né? Vocês não vão encontrar mulheres operando o carro, assim, geralmente é o lugar onde os homens estão, dentro de serviço um pouco mais fabril do que de processo de criação mesmo, né? Então, porque aquelas pessoas, elas são pessoas do entorno, que habitavam o entorno, e também, quando a fábrica foi construída, a intenção era gerar renda para o território, porque aquele território também é um território cheio de conflitos. Antes, né, de se estabelecer com várias camadas, tinha outras pessoas morando ali, inclusive de territórios indígenas também, teve conflito com o MST, com o território indígena antes, então é uma confusão. Mas, no fim das contas, tem uma coisa interessante para a gente olhar ali, e que vale muito a pena vocês ficarem bastante atentos aos sinais. Isso, agora me ocorreu uma história que eu ouvi durante muitas vezes, indo para a Serra da Capivara, porque entre as nossas idas, a gente sempre teve muitas vezes a gente teve a presença da professora Lúcia Marise, que na época era pró-reitora de extensão e hoje é a nossa vice-reitora aqui na universidade. Eita, babado. E ela contava uma história com frequência de um período onde eles visitavam as comunidades no entorno, né, e ouviam as pessoas, os moradores ali. E ela conta uma história de um senhor
E ela ria muito contando a história daquele senhor, né? Que disse que ele cresceu na região e ele nunca viu nenhuma daquelas figuras. Nossa, que interessante. Ele conhecia tudo ali, né? Isso ela contando. E aí ele fala assim, no dia que apareceu essa mulher, que é a Niede Guidon, começou a aparecer um monte de imagens. Então, esse senhor ele criava uma tese, uma brincadeira, não sei ao certo, porque eu estou reproduzindo a fala de uma outra pessoa, que é como se a Niede Guidon tivesse desenhado tudo na parede. E aí, porque na verdade aquilo não existia, né? E quando ela ouvia, eu sempre ficava fazendo inúmeras reflexões sobre isso, né? Porque tem várias histórias, né, que conta, por exemplo, o processo de ocupação, invasão do Brasil, que tem estudiosos que falam que os indígenas não viram, os nativos, não viram as velas chegarem, né? E aí, quando eu ouvi essa história, eu conectei isso, eu falei assim, talvez aquilo estava tão impregnado no cotidiano daquela pessoa que caminhava por aquele local todo, que não enxergava, que não percebia aquelas imagens, né? Lógico, eu não estou aqui defendendo nada, eu não estou aqui construindo nada, eu estou apenas narrando uma coisa que eu ouvi e que é uma história que hoje a gente está falando de ficção hoje, é uma história linda. Muito, porque é isso mesmo, assim, a imagem ela é uma narrativa de poder, né? Existe uma narrativa de poder que é o descobrimento do Brasil. 523 anos depois, as pessoas ainda falam isso. E por isso que eu trago o Rancière para pensar a ficção também no âmbito da política, né? Por isso que é a disputa. Quando eu vou trabalhar em sala de aula com os alunos, eu falo assim, ó, o melhor fanfiqueiro é que melhor vai se dar bem nessa disciplina. Porque é isso, é fanfic, é ficção, é hipótese. O trabalho do arqueólogo, ele trabalha com uma hipótese, né? Ele não sabe, assim, o historiador também, o artista também, assim, esses são lugares dos encontros, né? Só que, claro, cada um vai operar um rigor, né? Tanto que na fala da Elizabeth, ela tinha alguns cuidados, eu não posso dizer isso, porque isso é uma questão vinculada à sua área de atuação. A nossa área, áreas, linguagens, a gente não veio para reproduzir nada que está pronto. Na verdade, a gente pega esses conceitos, a gente distorce, a gente rasga, a gente joga na água, pendura no sol, né? A gente pega os conceitos, entorta, constrói outro, né? Porque isso é feito o tempo todo, gente. Isso é feito. Exatamente. Isso é o sentido da criação, né? A gente pesquisa processos de criação. Os processos poéticos é exatamente isso. Não significa torcer ou mexer o outro conceito no sentido de não quero saber daquele conceito, eu estou falando, vamos dizer assim, menosprezando, não é menosprezando, queria usar outra palavra, é quando você não dá valor para aquilo, não é isso. Na verdade, é construir outros modos de narrativas, né? Nossa, muito importante você falar isso, Edson, porque outros modos de narrar, a gente não pode distorcer nada que a gente não conhece. Por exemplo, para ser contracolonial, que é o meu lugar, né? Assim, contracolonial, eu preciso entender o que é o colonial. Exatamente. Né? Eu distorcer, ou torcer, ou brincar, ou questionar, ou remoldar, ou pintar, ou redesenhar qualquer teoria, eu preciso entender ela, né? Tanto que a geografia, a arqueologia, a arquitetura, enfim, a gente dialoga com respeito, mas entendendo o nosso lugar ficcional, né? De construção. Exatamente. E aí, nesse lugar ficcional, assim, eu sempre fico pensando, né? Já perguntei para vários arqueólogos, e foi perguntado semana passada, no sábado também, é um beijo aquilo? Por que as pessoas veem aquilo como um beijo? Né? Porque tem um elemento que nos permite ler aquilo. São dois desenhos, duas imagens que se tocam e que permite o quê? Interpretações. Permite fazer conversações, né? E vamos pensar todas as pessoas que visitaram aquele espaço e viram essas imagens que
criou uma leitura de beijo, a quantidade de interpretações que essas pessoas não elaboraram a partir do contato com aquela imagem. Isso é ficção, essa construção livre, solta, né? Então, assim, a gente pode olhar naquelas imagens e fazer inúmeras interpretações, né? E o que é possível construir a partir deste contato, ou pensar arte contemporânea a partir deste encontro, desta relação com aquele local, né? Inclusive, essa fala, ela foi se constituindo e se construindo a partir de uma quantidade expressiva de artistas que eu conheço que têm visitado a Serra da Capivara com o objetivo de interagir com aquelas imagens. Fantástico. Né? Na quinta-feira a gente vai ter a fala da Edith Derdick, onde ela buscou a questão de relação com aquelas imagens, né? Que ela vai nos apresentar na segunda-feira, e eu estou muito curioso para ouvi-la trazendo qual é a sua interpretação, né, ao se deparar com aquilo, né? Nossa, eu também estou bem curiosa. É que ela busca uma questão de inscrição, de escrita, né? E também a relação de caminhar naquele lugar. Então, tem muitos registros das nossas caminhadas lá também, mas eu não trouxe esse lugar de deslocamento para não entrar em outros lugares, mas talvez a minha fala venha... O universo da caminhada é um universo mágico de muitas possibilidades para pensar ficções, políticas, questões sociais, humanas, humanitárias e assim por diante. E como seria caminhar naquele local hoje, né? Como se fosse uma cidade pré-histórica formada de estruturas geológicas. Porque assim, cada desenho, né, tem uma coisa que, não sei se a galera sabe, mas cada desenho não necessariamente é datado da mesma época, né? Assim, tem desenhos sobrepostos de épocas diferentes, inclusive, porque você vai estudar para a história, né? Aqueles grandes paredões, você tem um desenho ali, depois de 8.000 anos, tem um outro que é feito em cima. E o que é isso que a gente estuda na história da arte? Isso é um palimpsesto. Palimpsesto, é verdade. São camadas de histórias desenhadas uma em cima da outra, né? Que é estudado com frequência nos pergaminhos egípcios, né? Então, tem um monte de historiadores da arte que estudam essas camadas de tempo presente nas obras de arte e também presente nesses rastros que o ser humano vai deixando em cima do outro. Eu acho que essa conversa veio mesmo para pensar a ativação, né? Como ativação do seu processo de criação em contato, né? Porque, muito embora eu pesquisasse em outro território, né? Aquele lugar me trouxe muitas referências para pensar hoje, 5 anos depois, né? Realmente, o nome ebulição climática tem mexido comigo de uma forma, assim, absurda, porque é a queda do céu para nós, né? É também o apocalipse, o apocalipse para os hebreus, né? Então, a Serra da Capivara, ela tem esses desenhos do tempo, né? Que desenho outro vai ficar? Isso tem mexido muito comigo, né? E esse encontro com a Serra volta, né? Por isso que é importante para vocês que estão aqui, pensar o tempo de vocês, como vocês ficcionam, que fanfic é essa que vai se encontrar com a outra fanfic. Se permitam brincar, né? Se permitam estar, né, em contato, assim. Eu vivi um tempo histórico diferente do de vocês, né, enquanto aluna, enquanto estudante aí da Univasf, como eu disse, era um outro contexto político, né, era um outro momento que a gente vivia, eram outros os acontecimentos, e isso tudo permeou o meu contato, né, com aquele território, assim, talvez ter muito cuidado de a gente não entrar dentro de caixinhas, cartesianas mesmo, às vezes eu tenho uma tendência de ficar lendo os artigos, aí você fica dentro daqueles artigos, eles vêm contribuir para a tua criação, né? Não para você ficar dentro dele, né? No modo de pensar. Quando a gente vai conversar com outras áreas, por exemplo, eu não sei o processo de criação de vocês, nem há quanto tempo vocês estão na Univasf, que período vocês estão, até porque isso pode dizer muito de como essa conversa chega,
Porque pode ser que nesse desenho de tempo, essa nossa conversa não faça sentido, mas quando vocês estiverem em outro período, vocês podem retornar a essa conversa e fazer outras interpretações, né? Aqui é outra camada de tempo, né? E aí é interessante também a gente pensar tudo isso, porque, assim, os livros de história da arte, os livros didáticos, sempre começa com arte rupestre. Ah, é verdade. Né? Isso é muito interessante porque, assim, as interpretações são muito plurais e, principalmente, numa perspectiva eurocêntrica, né? E a gente sabe que o povo de lá, com certeza, tinha maneiras muito específicas e particulares de representar a imagem, que pode ser parecida, semelhante aos daqui, mas a gente sabe que existe particularidades, né? Singularidades de cada povo. Então, por que estes primitivos, estes povos antigos, esses ancestrais, seja o termo que as pessoas utilizam para falar dessas pinturas e essas inscrições, esses rastros nas pedras, qual era o objetivo, né? Destes povos. E aí a gente vê uma quantidade expressiva de interpretações, possuir o bicho, possuir o animal, era representar o ritual, era o quê, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque a gente está indo para o final, é mesmo uma ideia de ser uma conversa. Nós temos a presença aqui de uma estudante de arqueologia da Univasf, se quiser contribuir com a gente, será muitíssima bem-vinda. Quero dizer para ela que a minha interpretação da Serra da Capivara, dos desenhos, é a daquele senhor que disse que a Nied desenhou. Vou ficar com essa fanfic. Com essa... Ei, gente, boa noite. Aqui é a Melissa, sou estudante da Univasf. Eu sou do Rio de Janeiro, vim aqui estudar e eu acho incrível os conteúdos. Eu estou muito admirada do jeito que vocês têm passado os conteúdos a partir da arte, né? Que a gente sempre está na arqueologia, como fazer escavação, como fazer pedra lascada e tudo mais, muito na teoria. A gente não abre tanto os campos de visão. Então, fazendo esse curso, eu acho sensacional. E uma coisa que me pegou muito, e saindo um pouco da Serra da Capivara, mas pensando nas cavernas do Peruaçu em Minas Gerais, dessa representação artística, quem está fazendo essas artes, tem um caso que eu conheci uma moça esse mês passado, mas conheci não, soube da história, assim, em que eram anos e anos de pinturas rupestres, uma pintada por cima da outra. E uma moça, agora, quando era criança, morava lá com a família, porque eles sempre me ocuparam lá, pintou por cima também. Então, tipo assim, é pintura rupestre. Eu acho sensacional essa história. Eu super quero fazer algum projeto em cima disso, porque é uma coisa para se observar, a gente, como arqueólogos, artistas. Então, é isso. Essa pintura em cima da pintura, essa intervenção, essa interferência, maravilhoso, Melissa. Me deu até a ideia de fazer uma colagem do anel, né, sobre, claro, uma colagem, tá, Melissa? Eu não vou fazer lá sobre a imagem do que eu acho que é Jurema. Muito legal, muito bacana, né? E é muito bom a gente ouvir os profissionais que estudam isso, né, sobre outra perspectiva, outra abordagem diferente da nossa, né? Até te convido, Melissa, para participar na quinta e na sexta, a gente vai ter 2 outras lives falando sobre isso, depois eu te mando o link dessas conversas e dissemina para os seus colegas também, porque serão muito bem-vindos. Nossa, Melissa, eu quero a referência desse que você acabou de trazer, desse relato, fiquei bem interessada em ver. Eu também fiquei. Acho que isso seria interessante para dar aula. Eu posso ver porque, assim, a Caverna do Peruaçu, o que eu soube de lá, não é tão estudada, não tem essa visibilidade, tanto igual a Serra da Capivara. Então, quem vai lá são poucos universitários da UFMG e da USP e ficam focados em ensino parque do Peruaçu, não ficam focados na comunidade de lá. Então, a gente vê que falta um diálogo, faltam os profissionais com uma preservação patrimonial para guiar, porque não tem nada institucionalizado, tipo, numa museologia lá dentro, para eles verem que aqueles artefatos são deles, são dos seus antepassados.
E então nem encontra muita coisa das pesquisas. É uma coisa que ainda que eu sinto que ainda precisa ser pesquisado mais firmemente. Mas é lá no norte de Minas, as Cavernas do Pinguaçu. Deixa eu ver o nome da cidade. Pesquisar para ver, eu quero essa imagem das camadas do tempo. Acho que nem tem, eu acho que tem que ver se minha mãe tirou, que minha mãe estava lá. É um excelente artigo, né, Edson? Sim. Na cidade de Itacama. Organizar as aulas de desenho também. Sim, mas nossa, sensacional. Acho que trazer alguns profissionais para lá para fazer trabalhos, acho que ia ser sensacional. E sim, eu estou muito feliz com as palestras que vocês estão tendo. Eu estou saindo da aula rapidinho para vir aqui ver elas, e muito feliz com essa participação. Porque a gente acaba contribuindo, né, ou possibilitando outros tipos de leituras a partir das experiências que cada um tem no local, né? Porque, às vezes, na universidade, a gente se pauta muito nessa coisa de apresentar um dado científico e esquece dessas experiências e vivências nos lugares. A fala da Elizabeth, ela foi tão linda e tão maravilhosa, porque foi uma pessoa que viveu ali dentro. Verdade. A Fátima, que foi, na verdade, a nossa grande, vamos dizer assim, sedutora, que nos seduziu para a Serra da Capivara, foi uma pessoa também que viveu e vive ainda constantemente naquele contexto. Então, acaba trazendo para a gente uma outra camada de interpretação, de leitura e de possibilidade que aqueles lugares permitem, né? Fiquei pensando também numa triangulação, Edson, entre antropologia, arqueologia e arte, para pensar a teoria da técnica. Sim. Não só em cerâmica, mas também no desenho, né? Que eles estudam muito teoria da técnica, né? Como foi feito cada ferramenta. Nós produzimos também nossas ferramentas, investigamos ferramentas para as nossas produções. Eu acho que para um futuro, de repente, um desdobramento seria uma produção interessante. É interessante que tenha aparecido muitas pessoas assim que nos procurando que estão interessados, que estão realizando pesquisa ou que realizaram pesquisa. Então, talvez a gente até pense futuramente uma segunda rodada, né, de conversas para trazer essas experiências e, quem sabe, também abrir para outros lugares, como o caso da Melissa, né? Trazendo outros lugares, outros territórios, né? A gente começou pela Serra da Capivara, porque foi ali que a gente começou a ter os primeiros contatos, eu e a Débora, foi identificando outros artistas. A gente tem aqui também o Acre, né? Os geoglifos, né? Adoro os geoglifos. Né? A gente tem muita produção também aqui na Amazônia Ocidental, aqui na fronteira, que eu estou na tríplice fronteira, né? Brasil, Bolívia e Peru. Sim. Então, chão. Perfeito. Mais alguma questão? Alguém está com alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Está todo mundo quietinho hoje. Eu só queria dizer que eu não vejo a hora de ir para a Serra da Capivara. Vai de novo, mulher? A Silene vai? Vai. Eu sou igual. A faculdade está me expulsando, mas eu estou tentando me agarrar de todo jeito. Ai, que ótimo, Silene. A maior viajante desse curso. Sua dissertação ou sua TCC tem que ser sobre as suas viagens. Já fiz. Minha dissertação agora. Agora eu estou querendo só expandir, porque desde que eu entrei que eu tenho vontade de Serra da Capivara, mas nunca tinha acontecido. Depois entrou pandemia e tal, e não teve mais as viagens. Mas eu não queria ir como turista, eu queria ir junto do grupo. Porque quando a gente está junto, a gente vê mais coisas, né? A gente vai conversando e vai tendo outras percepções. Então eu fiquei aguardando, falei assim, não vou, eu só vou quando a Univasse for, que é para eu ir também. E a gente vai ter pacote completo. A gente começa com o Museu do Homem Americano, depois vai para a Serra da Capivara, vai para o Museu da Natureza, vai para a oficina de cerâmica. Então, vão ser 2 dias bem intensos, né? Isso. Legal. E a própria viagem, o próprio deslocamento, o próprio processo, a interação entre grupos, as coisas que acontecem, tudo isso é matéria para poesia, para criação, para fanfic. Fake news, né?
A ficção Gente, é isso, é sobre. é fake, né? Uma fake, ela criou, inventou em cima daquilo ali. Mas eu amo essa história da professora Lúcia Marise. Eu acho ela incrível. Eu falei, gente, que demais. Eu acho que a gente tem que escrever essa história. Tem que... A mulher que desenhou tudo na parede e inventou um sítio arqueológico. Olha que fantástico isso. É demais, é fantástico, né? Porque tem várias histórias, várias fanfics dessa, envolvendo a Nia de Guidon, que eu amo, e uma delas é o crime que ela solucionou. Tu sabe dessa? Não lembro. Lembra? Teve um crime naquela região lá, encontraram ossos na casa de alguém, no quintal de alguém, e essa pessoa foi absolvida porque, por causa das pesquisas da Nia de Guidon, foi comprovada que aquela ossada era milenar, não era, o cara não tinha matado ninguém. Então, assim, só coletar essas histórias já é um TCC. E como essas histórias, né, envolve realidade e ficção o tempo todo, né, imaginação. A paisagem, as assombrações, vai aparecer para vocês, lá no quarto de vocês, vai puxar o pé. Não é? Não, é incrível, o local é incrível. Assim, é tão incrível que foi a primeira vez que eu me deparei com como que é o nome? Um urutau, né? Lembra? Dentro do quarto. Dentro do quarto, a gente estava hospedado no hotel, a gente chegou um urutau, que é a pássaro da lua, dentro do quarto, e é um pássaro mágico. No meu caso, você sabe qual é o significado do urutau, né, pra gente, assim, o urutau, ele não tem uma relação com o meu povo, ele quebra as cerâmicas, e quando apareceu, eu achei que era um sinal para eu ir embora, tá louca? Então, mas é isso, e tudo isso contribui para a gente pensar ficção, pensar desdobramentos todos aí, né? Então, um local como aquele é muito fértil, muito produtivo para pensar contemporaneidades, né? Então, não só a arte contemporânea, mas contemporaneidades, né? E como isso retorna, né, para o nosso lugar que é de cientista, que é de artista, mas também de educadores, né? Como esse conteúdo, ele retorna para o chão da sala de aula mesmo, né? Para o currículo, para democratizar o acesso à arte e história contemporânea, né? Então, são muitos elementos para a gente pensar. Muitos. Legal. Débora, eu agradeço muitíssimo a sua presença e a presença de todos que estão aqui nessa sala. A gente vai encerrar nossa conversa. Na quinta-feira teremos mais com a participação da Edith Derdick, que todo mundo sabe que eu sou muito fã dela, adoro a produção dela, e que vem trazer uma fala linda para a gente sobre a sua experiência, que foi muito recente, de agora, neste parque tão incrível e maravilhoso. Vai ser babado porque ela produziu lá dentro, né? Isso, então, exatamente. Então, até ela vai falar dos cadernos de desenho que ela criou estando lá na Serra da Capivara. Isso foi agora, há poucos meses. A partir de hoje ou amanhã, eu já dissemino a próxima, o link, né, da fala de quinta-feira e seguimos até lá. Tá bom? Beijão, obrigado e até logo, pessoal.